seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast O Jurídico Diz Que Pode. Que bom ter vocês aqui com a gente, quinta-feira, 19 horas, é um prazer estar aqui com vocês, sempre levando o melhor conteúdo numa linguagem leve, descontraída. E aqui você sabe, se tá complicado, vem pra cá que a gente descomplica. Todos os temas são de interesse de vocês, que é morador, que é síndico, todos da área condominial. Bom, você já curtiu esse vídeo já no comecinho? Já compartilhou? Então já pode começar a fazer isso agora, nesse minuto, porque o assunto hoje aqui vai ser muito bacana, vocês não podem perder, hein? Bom, vocês sabem também que vocês podem ouvir o nosso Jurídico Diz Que Pode em todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify e mais uma dezena delas que você pode carregar a gente no seu celular, ouvindo, fazendo uma caminhada, fazendo o seu exercício, sempre se informando com a melhor informação, que você sabe que é aqui que você encontra. Bom, hoje estou dividindo a mesa com as minhas lindas colegas de trabalho, estou parecendo o Silvio Santos, né? Minhas colegas de trabalho. É o nosso time feminino do Jurídico Diz Que Pode. Doutora Laine, dá um alô. Olá, pessoal. Boa noite. Tá curioso para saber o tema? Portaria remota. Tem dúvidas sobre isso? Então fica coladinho aqui com a gente. É isso aí. A doutora Sossô. Olá, gente. Mais uma vez, muito feliz de ter vocês aqui conosco. Obrigada por estar acompanhando nossos episódios, que a gente procura aqui trazer para vocês informações de todos os temas que abarcam o condomínio, no intuito de educar, orientar, melhor ajudar o síndico nas decisões, amparar de fato e disseminar essas informações necessárias para uma harmonia no condomínio. A doutora Laine já avisou, vamos falar de portaria remota e temos uma pessoa aqui que nos dá muita alegria de termos hoje na mesa conosco, já vão saber. Com certeza, gente. Olha, é um assunto que interessa muita gente, principalmente quem está pensando em fazer a troca da portaria física para virtual. E o nosso, ou remota, a gente vai até perguntar qual é a diferença, né, entre uma e outra. Bom, o nosso convidado, ele atua há muitos anos em empresas e consultoria no Brasil e na Ásia, é investidor serial desde 2015, atua em várias startups, atualmente como sócio-gestor da Atende Portaria, tem formação pela USP e em Harvard. É engenheiro, se tornou especialista em sistemas de tecnologia para o mercado condominial, é palestrante, é colunista, escreve em diversos conteúdos sobre portaria remota, ajudando síndicos, administradoras, nesse processo de conhecimento e aprovação e solução dentro dos condomínios. Júlio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olha, muito obrigado. Eu acompanho o podcast de vocês, né? E é uma felicidade estar aqui. Muito obrigado e farei o meu melhor para deixar tudo absolutamente claro de que portaria remota, e é remota, não é eletrônica. Eu vou explicar bastante. Excelente. Já não é mais uma questão de ser, é quando. Ela é uma tendência, uma clara tendência, e ela tem inúmeras aplicações, aumenta todo ano e é uma tendência que vai se consolidar cada vez mais no mercado. Excelente, eu tenho certeza que você vai trazer muito conteúdo relevante para a gente esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. A tecnologia, ela vem chegando de uma forma e quebrando vários paradigmas, né? Muitas profissões que antes eram só físicas, presenciais, hoje está se tornando, a tecnologia está transformando isso. Como é que você enxerga essa questão, né, de trazer uma portaria que há anos, né, culturalmente sempre nós tivemos aquele porteiro, aquela pessoa que vai lá, que recebe a sua correspondência, que é o camarada, que cumprimenta todo mundo e daqui a pouco não tem mais aquela pessoa que cria aquela proximidade com os moradores. Como é que você enxerga isso? Olha, eu enxergo isso como uma evolução natural. Se você olhar na história do mundo, a tecnologia ela sempre trouxe novas propostas, novos jeitos de fazer portaria. Sim. A portaria remota é um jeito predominantemente remoto, não é totalmente remoto, eu vou explicar isso melhor, tirar alguns paradigmas, mas é uma evolução, como foi o Uber em relação ao táxi tradicional, a sensorista de elevador que existia não existe mais, o caixa que hoje você faz o próprio autoatendimento. Quantos de vocês não vão numa loja, se você pega aqui a rodovia Castelo Branco, vai para o interior, e você vê já os checkouts rápidos, que você vai lá e faz o self-checkout. Então, são novidades que já não são mais novidades, e que o nosso desafio
de quem, quando entende isso, é transformar isso numa coisa simples. Então, por exemplo, muita gente me perguntava, né? As pessoas de idade têm resistência com a tecnologia. Eu falo, depende. Não é só as pessoas de idade. Se você perguntar para uma pessoa como é que funciona uma videoconferência, como é que funciona essa infraestrutura tecnológica, eles não vão saber. Mas se você falar, já usou, já viu usando, viu que funciona, quase que 100% das pessoas vão falar, sim, funciona e funciona muito bem. Esse é o meu desafio aqui com vocês. Na verdade tem que passar pela experiência, né? Porque as pessoas torcem um pouco o nariz para isso, principalmente os mais antigos. Eu digo isso porque recentemente eu fiz essa troca no meu condomínio, mas demorou muitos anos para convencer os moradores de que seria vantajoso, né? Até porque, infelizmente, o porteiro sempre dormia na portaria. Então, que segurança que a gente tinha, né? E aí, com muito custo, em assembleia, isso daí foi levado para aprovação. Conta um pouco da sua história para a gente, como é que funciona o seu trabalho, da sua empresa. Perfeitamente. Bom, primeiro, quero deixar absolutamente claro que portaria remota já existe há mais de uns 15 anos. Então, assim como no elevador, que tem muito mais que 100 anos, 100 e poucos anos, 80% do tempo de vida de um elevador tinha um ser humano, ou movimentando polias, ou mexendo na máquina a vapor, depois no elétrico, ou no final controlando. Eu peguei essa parte. Eu me lembro quando eu era criança, eu passava um fusquinha nas ruas da cidade do interior, e a pessoa sentada numa cadeirinha com uma vara. E ela ligava e desligava a luz da cidade. Sabia disso? Meu Deus. Eu tenho 57 eu anos. Vi isso nos filmes. Isso, vocês são mais jovens, eu tenho 57. Nós mas estamos eu vou... ali, eu com você não lembro dessa parte de ligar a luz. Mas é que você já era da capital, eu vim do interior. Então pode ser, porque Mas em São Paulo eu nunca vi. E você olha hoje, você vê inteligência artificial, você vê automatismo, você vê criptomoeda, smart contract. Eu sou investidor serial em empresas de tecnologia avançadas. Um medidor de gás, por exemplo, hoje, ele substitui, assim, com larga vantagem, além de um custo mais barato, para divisão para segmentação de consumo, e ele te dá um ponto de medição por hora. Às vezes, meia hora. Pensa o que você faria quando você vê o seu consumo. Você está viajando e seu consumo está subindo. Opa, isso é um vazamento. Sim. Então, voltando à questão da portaria remota, assim, de uma maneira muito direta e pragmática, não é mais questão de ser, é quando. Ela é muito, muito mais segura, e eu vou explicar como, muito mais inteligente do que o método tradicional presencial, muito mais econômica e continua sendo cada vez mais econômica. Ela valoriza o seu imóvel, vou te explicar isso como, e inicia uma transformação cultural na direção de qualidade de vida para uma convivência mais harmônica e responsável. Sim. Condomínio que tem portaria remota, as pessoas são mais participativas. Elas ajudam mais. Condomínio que não tem portaria remota, o cara larga a porta aberta e fala, porteiro, se vira aí. O cara liga pro porteiro e fala, cara, chegou minha pizza, eu tô com uma dor nas costas e tal. Pra mim. Você Sempre pode ir. terceirizando a responsabilidade. Meia-noite, ninguém vai olhar. Põe no piso do elevador. Aí você está descendo e encontra uma pizza no piso do elevador. Nisso o cara saiu da portaria, deixou a portaria sozinha. Isso. Ao risco. Então tem inúmeras coisas para falar sobre isso, né? Mas é muito, muito melhor. É um jeito diferente. Agora, o que tem é muita gente que não entende do assunto e fala assim, para vender, e aí infelizmente alguns colegas fazem esse tipo de coisa, alguém chega e fala assim, o que tem diferente? O cara fala, nada, eu pego o teu porteiro e põe numa central. Isso é uma mentira deslavada. Mas na ânsia de vender e não criar polêmica e não explicar o como, eu te falo qualquer coisa, eu finjo que você acredita, você finge que acredita, faz só por custo. E é que nem vinho, né? Vinho, portaria remota é que nem vinho. Se você comprar só por custo, por preço, depois não reclama da dor de cabeça no dia seguinte. Com certeza. Segurança. Pela sua experiência, Júlio, qual que é a maior objeção que você encontra nos condomínios para fazer uma instalação, para você oferecer esse trabalho, esse serviço? Olha, primeiro eu queria dizer para você que eu não encontro mais, eu coleciono, eu já fiz, nos últimos 2 anos, sem brincadeira, eu fiz uns 50 eventos, participei, mais ou menos, é muito. Sim.
Por quê? Eu acabei entendendo, e eu sempre gostei, porque eu fui executivo de multinacional, então eu entendo muito de gestão de mudança, grandes transformações. Eu lidava com muita gente. No auge da minha carreira, eu cheguei a ter 18 mil pessoas nas empresas. Muita gente tem orgulho de ter 18 mil pessoas. Isso é uma responsabilidade monstruosa. Monstruosa, né? E a minha vida executiva foi muito feliz, até que eu encontrei uma coisa melhor do que a vida executiva, que é o empreendedorismo, e aí comecei a seriamente empreender, e hoje eu tenho a felicidade de estar liderando uma das empresas, mas eu tenho mais outros negócios que são complementares. Certo. Mas só voltando a essa questão, o grande resistência que se tem é a arrogância do brasileiro, que acha que entende de tudo. O brasileiro, ele é técnico de futebol, ele é advogado, ele é médico, ele é economista, ele é tudo. Ele fala de tudo e ele fala com uma propriedade muito grande. No meu Insta, que quem quiser me seguir lá é jjulio.oficial, eu coloquei uma pesquisa que mostra que o brasileiro é o povo mais Maria que vai com as outras do mundo. Em torno de 40% a 45% das pessoas compram por indicação. Não se dão ao trabalho nem de ler. Nem de pesquisar. Nem de pesquisar a empresa, nada. Né? Então eu quero um carro assim, eu vi que você tem, eu falo, o que você me sugere? O que você me sugerir, se é minha amiga, eu vou comprar. Então o que acontece? Muita gente fez por indicação, sem pesquisar, sem fazer um grupo de estudo, sem entender a mudança. Então, o grande ponto é a resistência à mudança das pessoas, naturalmente, que elas querem uma coisa muito fácil. Sim. Então, eu quero manter o conforto da pizza colocada no piso, eu quero o conforto de, lembre-se, do cabo eleitoral do síndico, porque o que o porteiro faz quando vai trocar o síndico? Lembra, hein, seu amigo, eu falo bem de você para todo mundo. Exatamente, aí isso E acaba. Mas só que ele está exposto àquela situação extremamente complexa, porque, por um lado, ele tem que seguir procedimentos, mas ele é uma vítima social. Ele não dorme porque ele é vagabundo, ele dorme porque ele tem 2 empregos. Sem dúvida. Ele dorme porque ele faz bico. Ele dorme porque, infelizmente, o trabalho dos porteiros presenciais tradicionais é pessimamente remunerado. E no 12 por 36, ele trabalha no 12 e também no 36. 36, por isso que ele dorme. E é fácil você descobrir por que ele está dormindo. Chama ele para trabalhar no dia seguinte. Ele não pode. Ele não pode, porque ele já tem um outro compromisso. Exatamente. E não tem mais nem aquele ponto que antigamente as pessoas tiravam 2 carteiras de trabalho. Você sabe que hoje não precisa disso, né? Hoje é você pode ter digital. 2 empregos e é digital. Exato. Dá para fazer isso tranquilamente. Júlio, uma dúvida aqui, né? Claro. Ontem teve uma tempestade em São Paulo. sim. Nossa Deus, ficamos sem luz, até hoje cedo. Tem gente ainda sem luz. Tem gente ainda sem luz, incrível. Na Zona Norte, A doutora caiu que está do árvore, seu um monte de lado. coisa, enfim. Mas aí aconteceu uma situação comigo, né? Eu sempre. A Laine O sendo meu a Laine. condomínio é de casas, são pouquinhas casas. Só que assim, o portão é eletrônico. E aí eu descobri que eu não tinha a chave para abrir o Abertura portão. do portão eletrônico. Exatamente. É portaria remota ou não? Não, então é isso que eu quero perguntar, né? Tá. O portão, ele é eletrônico, mas não é portaria remota. Certo. Então eu descobri que eu precisava, além da chave eletrônica, eu precisava da chave normal, Manual, caso acontecesse isso. Exato, e não tinha. Fiquei presa em casa. No caso da portaria eletrônica, isso pode acontecer, se acontecer uma tempestade igual ontem, o pessoal fica sem luz, o pessoal fica preso no condomínio, como que funciona isso? Vou te explicar isso com uma tranquilidade, mas eu vou aproveitar para responder a sua pergunta. Portaria eletrônica não é eletrônica porque o portão é elétrico, tá? Você tem um pulso elétrico para isso, tanto que Sim. por isso precisa de 2 no-breaks, ou um no-break para elétricos e um para eletrônico. Se você misturar os dois, você vai entender porque quando abre o portão, apaga uma câmera. Então tá errado, tem que fazer um bom projeto de sistema eletrônico de segurança. E falando em sistema eletrônico de segurança, o Brasil tem, graças a Deus, a ABESE. A ABESE é a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança. É uma entidade extremamente profissionalizada e que já padronizou que a portaria é remota, como o seu controle é remoto. O seu controle não é virtual. O seu controle não é eletrônico, porque ele trabalha com a elétrica. Então, é portaria remota. É assim que o pessoal que entende fala. Agora, o que o pessoal faz é tentar dar nomes para criar uma sofisticação, porque o brasileiro é muito de criar
um brand diferente, um jeito diferente, fazer as coisas, dar nomes diferentes para a mesma coisa. Então é portaria remota. Ponto. E aí você tem uma evolução gigante que vai desde uma pré-portaria remota, que é um acesso monitorado e assistido, até quase que uma portaria que autossuficiente ou autônoma, tá? Que são elementos de autonomia. Mas autonomia total é uma grande utopia. Então você vai trabalhando a cultura, trabalhando a manutenção, trabalhando as contingências para evoluir nessa cultura da convivência mais harmônica e responsável. Quando a sua responsabilidade está lá dentro, lá no nível alto, você pode migrar para uma coisa cada vez mais autônoma. Mas o brasileiro põe nome nas coisas. Então, portaria remota. Segundo, toda portaria ela é predominantemente remota. E, aliás, o cara que está lá dentro não é um porteiro. O cara que está numa central e que pode estar na Lua, e quem tem um não tem nenhum, então tem que ter várias. Tá? Esse cara ele não pula numa motinha, atravessa, larga um monte de gente lá, assim como o porteiro presencial não larga a portaria solta, né? A Deus dará. O operador de portaria remota, Código Brasileiro de Ocupação diferente, não é call center, gente, é um outro tipo de formação com conceitos muito fortes de segurança, supervisionado, monitorado e assistido. Ele está à distância, mas muitas coisas acontecem localmente. O entendimento do risco é local. Você não adianta você falar, eu vi seu risco pela internet, pelo Google. Não, você tem que fazer um mega levantamento. De fora para dentro, como se fosse uma cebola. Então, você olha o perímetro, você olha a comunidade onde está inserido, você olha os hábitos e costumes de quem está lá fora e você vai projetando e protegendo. Quando você faz um belo de um projeto de sistema eletrônico de segurança, você junta com isso barreiras físicas, barreiras lógicas, cultura e procedimento. Síndico que quer implantar uma mudança, síndico não pode achar que as mesmas regras que cabem na portaria presencial tradicional, que é o porteiro deixa a guarita e vai lá fechar a porta porque o cara largou aberta, na portaria remota você liga pro cara e fala, amigo, você deixou aberto. Entendi. E pela regra do condomínio, você tem que fechar a porta. Senão eu vou ter que gastar um dinheiro para pagar e a síndica ou o síndico vai te cobrar, porque isso não está no escopo. Correr atrás do morador como uma babá. Então, todo o efeito, o projeto todo é feito, e a grande mudança é cultural do síndico, que não é o grande cliente da portaria remota, é o morador. Sim. O síndico é o grande protagonista. Então, eu tenho duas resistências. O primeiro é que todo mundo aponta para o síndico e fala, vai lá, pega aí. Se der errado, é culpa do síndico. Sim. Ninguém se envolve. E o segundo é o síndico que fala, bom, vocês que escolheram, eu não fiz nada. Ninguém é o pai da criança. Eu quis aumentar o valor do condomínio. Eu só fiz o que vocês pediram. Eu fiz o que vocês pediram. Então, eu comecei fazendo assim, quem tem medo de portaria remota? Que era uma brincadeira com o lobo mau. Então, eu comecei assim, quem tem medo de portaria remota? E eu fazia uma analogia com o lobo mau, onde eu descrevia nos meus artigos um caos, as pessoas achando que não tinha ninguém, ligava, dava mensagem, aqui é um call center, e eu tirava sarro, brincava bastante. Essa eu comecei assim, gente, não é o lobo mau, é uma coisa consolidada que existe há 15 anos e fica cada vez melhor, tudo melhora. Depois, eu comecei com mitos e verdades, porque aí existia uma necessidade de aprofundamento. E hoje eu estou já síndico. Por que você ainda não aprovou? Como aprovar a portaria remota no seu condomínio? E eu começo a palestra muito claro. Sabe por quê? Quem aqui já tentou? Todo mundo levanta. E por que não conseguiu? Aí é um festival de lamentação. Tem o pessoal muito velho, o meu pessoal não gosta de tecnologia, o meu pessoal é muito pão duro, eu levei, mas ninguém me apoiou, eu sou um coitado. Conta essa história. Eu falo, bom, mas tudo bem, eu entendi tudo. Agora, sabe por que você não aprovou? Aí fica aquele silêncio, porque você não acredita. Porque você não estudou. Tinha que ser o primeiro a acreditar. Ah, não, então vende para mim. Você quer passar o mico online de me explicar que você sabe defender uma portaria remota? Eu começo simples. Como é que você resolve a questão das entregas? Aí eu vou na sua pergunta. E se acabar a energia? Porque tudo precisa de energia. Exato. Blockchain, você tem 3 tipos de internet, né? Internet das pessoas, internet das coisas e internet de valor, que é o blockchain e criptomoeda.
Nada disso funciona sem energia. E, pelo contrário, a internet de valor precisa de muita energia para decodificar, para dar a autenticidade do valor. Para quem gosta de aprofundar nisso, sem energia o mundo não funciona. É essencial ter energia. Então, é óbvio que tem que ter uma estratégia de energia que começa com no break, que muita gente acha que no break é só uma bateria. Não, ele é uma mistura. Ele é uma bateria, mas é uma estabilização da energia. Porque a energia não tem só que existir, ela tem que ser estável. Sim. Porque se ela for assim, um pico, não funciona nada. Então, primeiro é assim, hoje já existe até energia como serviço, no break as a service. Eu diria que pelo menos 30% do que a gente implanta hoje, a gente nem cuida do no break. Por quê? Porque ele já é um serviço contratado de autonomia, que você consegue colocar inúmeras contingências. Nas minhas centrais, eu tenho 3 mais uma, que depois eu explico. Hoje, eu tenho 2 geradores em cada uma delas e eu tenho no break as a service. Que significa o quê? Que ele monitora a estabilidade da energia e qualquer sinal de preditiva, ele já manda para substituir, trocar as baterias estabilizadoras. Não falha nunca. Por quê? Porque isso é um serviço profissional. Então, quando você pergunta para alguém de portaria remota, fala, como é que você resolve a questão de energia? Ele fala, a gente manda uma pessoa e esquece. Esse cara não sabe o que ele está falando. Ele é uma empresa de facilities que está tentando, porque está perdendo os porteiros presenciais tradicionais, e aí, para não perder a receita, ele começou a montar uma empresa de portaria remota, só que ele não entende daquilo. Então, o que ele faz? Na dúvida, ele manda alguém. Agora, o cara que ele mandou é o cara que conhece o condomínio? É o cara que domina quem mora lá e tem o cadastro na mão? Não, é um cara que é um porteiro, que nem sabe. E às vezes nem é da empresa, nem é da empresa, é um quarteirizado. Outros problemas, então, né? energia se resolve com no break, se puder as a service, tudo bem, se não, faça uma boa manutenção, e, para quem tem sorte, gerador. Que, lembrando, gerador não prescinde da necessidade de estabilização de energia estável. Agora, o que eu posso te falar é assim, a portaria remota é, caracteristicamente, mais missão crítica, mais crítica do que, em alguns casos, hospitais. É óbvio que na sala de cirurgia você tem uma estabilidade. O condomínio tem que ter um projeto bem feito, e a portaria remota é responsável por isso, de segurança de energia. Então, eu vou dar um exemplo, porque esse caos todo, eu estava tranquilo. Por quê? Nenhuma central nossa saiu do ar. Eu ia te perguntar eu isso. operei 21 horas numa das centrais, e todas as centrais são interconectadas vamos dizer, uma substitui a outra. Porque quem decide, quem opera, quem vai te atender, não é a pessoa ou a central, é o algoritmo, igual ao Uber. O Uber, por segurança, quem que te atende? Quem o Uber decidir. Quem atende? De qual central? Qual operador? O qual nós decidimos. E isso é profissionalismo. E, infelizmente, tem muita coisa que não tem. Você vai, o cara está com uma centralzinha na rua, não faz um projeto de energia. Uma das coisas mais essenciais é a estabilização de energia no condomínio. Sim. Se você tem um prédio, por exemplo, e muita gente opta, quando você tem muita instabilidade de energia, você tem um prédio alto e alguém passa mal lá em cima, como é que você desce uma pessoa idosa? Então, não é só a portaria remota, é a questão do prédio inteiro. Da essencialidade de energia e água. Então, se você tiver um gerador no condomínio, a Resolve portaria boa remota, ela se aproveita desse gerador também. Se aproveita, mas não abre mão dos no-breaks. Ah, tá. Então, ela teria duas seguranças. Isso, é segurança dupla. Perfeito. Ou, as a service, segurança dupla também. Assim como telecomunicações. Eu não tenho quase nenhum caso de condomínio que não tenha duas telecomunicações. Só lembrando que a portaria, o condomínio entra e sai do condomínio, se tiver cadastrado, ele não precisa de uma telecomunicação até a central, porque ele entra com razoável autonomia pelos cadastros. Mas se for alguém que chegou inesperado, um prestador de serviço ou um visitante que não está cadastrado, precisa ter uma comunicação com a central. Sim. Essa comunicação com a central é feita por telecomunicações. Essa telecomunicação tem que ser pensada em termos de redundância. São os insumos da portaria remota. E são os 3 maiores insumos que são cuidados como
ar numa UTI. Uhum. Ela é essencial. Essencial. Quando se faz um projeto para instalar a portaria remota, a gente está pensando só em portaria, mas você também faz um estudo na parte de segurança de instalação de câmeras? Começa assim, é o contrário. É o contrário. É o contrário, mas Tá. aí eu tomo um cuidado. Lembra que eu falei que um dos maiores desafios que eu tenho é a gestão da mudança? O síndico, ele oscila muito. Ele oscila de não é comigo e eles que escolheram, eu estou fazendo porque ninguém quer aumentar, porque eu também não gosto, que se der errado não é comigo. Uhum. E óbvio que eu trabalho muito essa questão do engajamento do síndico protagonista na decisão. Sim. Mas o segundo passo importante é o síndico entender que ele não entende. E ele ouvir mais do que ele fala. Então, o síndico que eu chamo de síndico, como é que chama? Hipocondríaco, aquele cara que toma um remédio, ele fala assim, não, eu já fiz aqui, eu preciso de 170 câmeras. Eu falo, cara, como você chegou a essa conclusão? Que Não, estudo que você porque fez? já passou 4 empresas e as 4 me aconselharam. Eu falei, sabe quantas câmeras você precisa? Eu sei exatamente. E ele fala assim, quantas? Eu falei, quantas necessitarem? Nós vamos dimensionar juntos. Vou te explicar a técnica, e aí você vai questionar a técnica e nós vamos testar. E como a portaria remota ela não ela está, ou seja, ela é modular, se eu tiver que dobrar o número de câmeras, eu dobro. Claro. A câmera é o elemento mais barato. O que é caro? Acesso, as definições principais de infraestrutura. Você pode ter uma Ferrari, que é aquele equipamento lindo, maravilhoso, tal, digital, tal. Se a sua infraestrutura for uma porcaria, Não resolve. você não resolve. Você vai andar numa estrada de terra batida com uma Ferrari, não vai desempenhar. Entendi. Então, o trabalho começa com um projeto de segurança, tá? Segurança, entender riscos e vulnerabilidades. Não sei se vocês conhecem o Carlos do Condorrisc. Sim. Sim. O Carlos é um amigão, um queridão nosso. Eu tive Ele teve a honra aqui no programa. de ser Ele já veio patrocinador aqui do também. livro dele, Sim. um dos patrocinadores, que aliás que é uma causa social maravilhosa. Sim. Exatamente. E conversei muito com ele em alinhamentos nos últimos anos, exatamente disso, que a gente começa com um projeto de risco, depois a gente começa a desenvolver o projeto essencial de segurança eletrônica, onde você vai fazendo em etapas, em camadas. O que o síndico tem medo? Primeiro ele tem medo de demonstrar fragilidade que ele não entende. Então ele pula na frente para tentar liderar. E é uma dificuldade, porque imagina o ego e você fala, cara, eu sei que você já implantou 3, mas eram 3 diferentes. É como 3 prédios, são 3 elevadores diferentes, tráfego diferente, alturas diferentes, número de pessoas diferentes. Vamos fazer o projeto aqui juntos? Depois de um tempo, com essa colaboração e com a ajuda das pessoas, você vai convencendo a olhar de fora para dentro. E em determinados momentos, quando dá aquela frieza assim, cara, vamos investir muito. Eu falei, tá ficando caro esse projeto. Vamos fazer o básico. Depois que você entender, aí você coloca controle mais 10 portas, aí você controla a academia, daí você... Porque as pessoas falam assim, já que eu vou fazer uma mudança, então eu vou fazer uma só. Quer fazer tudo de uma vez. Então, quando ele vai fazer tudo de uma vez, gera um pânico. Imagina, já é difícil explicar a portaria remota para quem não está acostumado. Imagina você misturar portaria remota com automação, com portas que não eram controladas e são, É muita com informação. um monte de regra, mudança, aí o cara quer fazer regra. Então, eu sempre falo, faça um essencial. O que é o essencial? Proteja o periférico, trabalhe a questão das entregas, porque eu recomendo fortemente, eu descrevi vários artigos sobre isso, para você já entrar com armários inteligentes, facilita demais, você libera a produtividade do funcionário do condomínio para ajudar em um monte de coisas, né? Então, é isso, tem que ser feito um bom projeto, e tem que ser um projeto participativo, e o síndico tem que falar, não, nós vamos fazer em etapa. Etapa 1 faz isso, consolida, domina, vamos para a próxima. E a gente vai fazendo atualizações, porque não termina nunca. As pessoas são muito imediatistas, né? Já que vai trocar, quero tudo. Não, e assim, quando o cara recebe um aplicativo, e o aplicativo ele começa a receber informação das entregas dele, sabe que ele pode retirar uma entrega às 3 da manhã do armário inteligente. Aí ele começa a ver que tem você informado de porta aberta, invasão perimetral, tudo. O síndico se comunica
com o condomínio. Ele começa a olhar aquele superávit e fala, poxa, e se for a caixa d'água? E se entupir o esgoto? E se a piscina, o cloro da piscina passar, o pH da piscina? O cara começa, quando você vê, você não está com um projeto essencial de mudança. Você está com uma mega automação condominial, quase que um condomínio inteligente. Sim. E se já é difícil fazer o primeiro passo, que é a portaria remota, imagina você fazer as pessoas viverem num condomínio inteligente. E no caso, essas mudanças elas podem ser aplicadas tanto nos condomínios pequenos como nos grandes. Sim. Só tem que a questão aí Sim, do projeto que é individual para cada um. A tecnologia é complementar. Então, vou dar um exemplo. É óbvio que, por exemplo, você tem um condomínio de... Primeiro, é assim, hoje eu vou te dar um número assim, de cabeça, mas assim, até 5.000 unidades eu não tenho medo. Depois de 5.000 eu nunca vi. Então, obviamente, mas quem tiver... caro síndico, se tiver mais que 5.000 unidades, quiser fazer um projeto, eu adoraria fazer um projeto contigo, inclusive no risco. Olha. Porque eu adoro desafio. Mas voltando à questão, é o seguinte... 5.000 é bastante coisa. 800 apartamentos, 50 torres, baixa renda, tranquilo. Gente, tranquilo. Só que você precisa entender. Então, muita gente acha que quando a portaria é remota, você não tem ninguém no condomínio. Não é verdade. Você ainda tem zelador. Se o condomínio ele é multi-torres, tipo esse de 50, às vezes você tem um coordenador de segurança do condomínio. Tem um gerente. Um gerente de segurança. Você tem... O que a portaria remota substitui é o porteiro presencial tradicional. Aquele que, teoricamente, tem que ficar escravo na guarita e que ele sai dali e ele é substituído por um processo, uma cultura, uma tecnologia e um serviço. E esse serviço, diferente da portaria, que o porteiro ele trabalha sozinho naquele turno, quase que sem supervisão, você substitui por simultaneidade. Então, por exemplo, você pode ter no mesmo condomínio uma fila de gente ali tentando para o porteiro dar conta, e você pode ter 5, 6, 7, 8, 10 operadores de portaria remota atendendo simultaneamente as pessoas, dependendo de onde eles estão se comunicando. Então, por exemplo, se você tem um vídeo porteiro na saída, na entrada de prestador de serviço, um vídeo porteiro na entrada principal de visitantes, um vídeo porteiro na entrada, sei lá, da social, né? E você tem uma pessoa querendo falar com alguém da portaria. São 4 pessoas simultâneas. Na portaria remota, os 4 são direcionados para 4 operadores diferentes que atuam em paralelo. Então é muito mais rápido. Qualquer um deles está Isso é a fila única de banco. Não sei se vocês lembram no passado que os bancos tinham as filas assim, ó, um atrás do outro. Sim. Você pegava um motoboy na frente, cheio de coisa, você queria morrer. Que medo. Você olhava, e aí você trocava de fila, porque você viu o motoboy entrava, tinha um cara pior, um senhorzinho, um idoso e acabava com a sua vida. Aí alguém teve a ideia brilhante, que se chama teoria das filas, eu sou engenheiro de produção, né, engenheiro industrial, e com a teoria das filas, eles unificaram as filas. Então, na média, você é muito melhor atendido. Mas aí, Júlio, você dizendo essas na portaria é sim. totalmente simultâneo. As quatro os 4 operadores simultaneamente. Sim. Então, quando eu falo isso, muita gente fala, mas a minha portaria remota é mais lenta. Eu falo, peraí, vamos com calma. Você está comparando um negócio que tinha o João, você falava um tchau e ele abria para você. Hoje, se você chegar lá e você fazer um tchau pro facial, ele também abre. E mais rápido que o João. Então, veja bem. Agora, se chegar um visitante que nunca veio e ele fizesse assim, o João abrisse, você tem um problema de segurança. Sim. Então, não fala para mim que, comparando laranja com laranja, banana com banana, que uma pessoa de fora, não identificada, não pré-cadastrada, ela é atendida mais rápida na portaria presencial do que na tradicional, do que na portaria remota, porque não é. Aí você fala, mas é que a minha... Aí você vai lá olhar, você chega na portaria do cara, ele tem 2 operadores. E tem 30 condomínios. Aí o que acontece? É óbvio que tem fila. Então você tem que entender que o que vale... Por isso que muita gente chega para mim e fala assim, quantos porteiros... Olha a pergunta, né? Quase que dói meu ouvido. Quantos porteiros você tem Quantos porteiros você tem por condomínio? Eu falo, primeiro, os condomínios têm tamanhos diferentes. Segundo, não são porteiros.
são operadores de portaria remota. Terceiro, depende do processo. Depende de tanta coisa. Depende de tanta coisa. Então, eu meço o tempo de atendimento, de você clicou no intercomunicador e eu atendo. E tem que ser 5 segundos. 2, 3 toques E no é primeiro, rápido segundo. mesmo. Tem que ser rápido. E não dá para competir. O modelo é completamente diferente. Júlio, Pode ir. quando você faz essa implantação nos condomínios, tem alguma orientação para os moradores, para os condôminos? Nossa, tem de como kit de funciona? boas-vindas, tem uma explicação. tem Mas eu diria assim, ó, primeira coisa, tudo na vida você tem que fazer antes, com planejamento. Então, a primeira coisa que eu falo para o síndico é, síndico, se convença, entenda. Depois, síndico, monte um time de trabalho participativo, porque você precisa engajar. Tem muito síndico ditador, fala, não, eu sei o que eu estou falando, e é isso que vai acontecer, e quer, não quer, quem decide aqui sou eu. Beleza. Aí ele vai fazer uma votação, não explica a ninguém, não explica para ninguém, ou ele toma uma gongada e perde, aí fica frustrado, vários acontecem, ou o cara ganha por um voto. O que acontece numa mudança tão relevante e importante, que vai mexer com a cultura do condomínio, se aprova com um voto a mais, que foi sorte. Foi sorte, é verdade. Aí o que acontece? O pessoal que olha e que não pôde participar e vê que foi aprovado, se junta e começa o boicote. Com aqueles que não queriam que fosse Então, aprovado. o que eu sempre oriento o síndico, você tem que ganhar com maioria absoluta. Se você não ganhar, você já começou com o pé esquerdo. E tem que começar por segurança primeiro. Você tem que explicar, mostrar, debater, explicar as vulnerabilidades, explicar que porteiro não é agente de segurança, explicar que porteiro mora numa comunidade e que você quer assaltar o condomínio, você segue o porteiro e você sabe toda a dinâmica do porteiro. Fora aqueles porteiros inocentões que adoram uma mídia social e ficam publicando coisa do condomínio. Pronto. Então o pessoal fala de Lei Geral de Proteção de Dados. O pessoal fala para mim, eu falo, você já conversou com o seu porteiro sobre o que é Lei Geral de Proteção de Dados? Nem sabe, Não né? sabe. Então, Nem infelizmente... síndico sabe. Mas então, você acha que nos dias de hoje, alguém consegue convencer alguém que é melhor ter uma ascensorista no seu prédio para pilotar o seu elevador? Difícil. Por quê? Porque esse jeito Esse modelo já não funciona mais. Hoje você não tem nem mais, né? mais botão no elevador. Você chega, tem um totem, os mais modernos. Você escolhe o andar ali, ele fala, você chega no A, você entra, não tem um botão, ele te leva no terceiro andar. E ponto. Primeira vez que eu entrei num desse, gente, eu mas é costume. Foi na Justiça do Trabalho, lá da Zona Sul. Eu quero ouvir de você quando você entrar num carro autônomo, aí você vai me dizer. Nossa Senhora. Ele dirigindo na estrada e você sentado, velho, não tem ninguém. Misericórdia. Então, mas isso, você tem dúvida que isso é a realidade? Eu não tenho dúvida, mas eu tenho medo. Acho que você falou agora igual o síndico. Mas você tinha medo de elevador antes, e elevador é o meio de transporte mais seguro que avião. Não, sabemos já disso. É. Mas não é esse medo, né? É que assusta, né? A tecnologia, né? Você nunca imagina que um carro você só vai entrar e não vai precisar dirigir, se preocupar com nada. Só sentar. É impressionante, né? É fantástico. É fantástico. Mas falando de futuro, Júlio, e os novos empreendimentos? Já vem com esse projeto eletrônico de segurança? Sim, o sistema eletrônico de segurança já vem. Na verdade, quando você compra um apartamento hoje... Então, o que nós estamos fazendo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu só trabalhei em 3 empresas, as 3 multinacionais e as 3 líderes do setor mundial, aqui e fora. E uma das empresas que eu trabalhei é uma empresa de elevador muito famosa, líder de mercado no Brasil. Tem mais de 100 anos, eu tive o privilégio de estar no aniversário dessa empresa de 100 anos. E eu vejo uma clareza, uma comparação entre o profissionalismo do elevador com o que está acontecendo hoje com a segurança eletrônica, com a portaria remota, que a portaria remota aprendeu muito com o elevadores e está agora na frente em vários aspectos. Porque o elevador, você não consegue fazer um prédio que não tenha as condições, que não seja obrigado a ter um elevador, a menos que seja um popular de 4 andares e tal, que não tenha condições de ter um elevador, e que a legislação aprove. Na portaria remota, as construtoras hoje, elas já colocam o aparelho de PABX, que é a interfonia, eles já colocam câmeras. O que nós estamos fazendo agora é influenciando para que eles coloquem os equipamentos corretos. Então, por exemplo, tem coisa mais desperdício num condomínio do que você fazer uma guarita, pôr um banheiro, uma guarita ali na frente.
Ainda mais nessa nova... É um desperdício nessa nova realidade, transforma aquilo lá, aquele espaço, ou no espaço de conferência, ou tira aquilo, ou põe aquilo como uma casinha, uma área para você pôr armários inteligentes. Perfeito, aí sim, né? Então, e aí o que nós estamos fazendo, e eu posso dizer que eu estou feliz, porque é pelo menos umas 8, 9 construtoras que eu pessoalmente já visitei, todos já entendem isso. Sim. E Bom. todas me pedem assim, me ajuda a explicar para o público que isso é natural. Eu falei assim, isso foi há 4 anos atrás quando eu comecei a falar com essas construtoras. Hoje, várias não têm mais essa dificuldade. Tem muita gente que pergunta, quanto que vai ser o condomínio desse prédio que eu vim morar? Aí o cara fala, é tanto. Ah, então vai ter portaria remota? Não, não vai. Então qual que é o milagre? O cara é síndico, entende tudo de conta. Ele começa a perguntar quantas pessoas? Qual é a organização? Por quê? Porque hoje não adianta... Todo mundo sabe que o seu condomínio, o seu empreendimento vai ser valorizado se você não tiver um condomínio caro. Sim. Se pega um condomínio de R$5.000, você pode ter é bom o seu prédio ter... Pode ter de tudo, De né? tudo, mas é muito caro. Sim. Então, um condomínio justo, uma taxa condominial justa, que é uma das contribuições fortíssimas da portaria remota, ela vende melhor o condomínio. Ela aluga melhor, você comercializa melhor os eventos. Por isso que eu falo que a portaria remota, ela valoriza o seu empreendimento. Porque você usa uma despesa que está totalmente mal aproveitada num sistema falido de portaria, que é o presencial tradicional, para um sistema muito melhor, uma forma diferente. Então, na prática, ela acaba reduzindo custos. Como consequência, mas aí ela melhora em muito a segurança. E o exemplo que eu te dou quando a gente fala, o meu porteiro é ótimo, ele inclusive tem um pedaço de pau ali, que quando os noias, os drogados passam lá na frente, avançando, ele bate na frente. Eu falei, isso, e ele dorme no condomínio, né? O seu porteiro dorme no condomínio. Não, eu falei, então um dia, ou ele vai ser esfaqueado, ou ele vai ajudar a roubar o seu condomínio. Gente do céu. É muito Eu tenho sério foto, isso, né? juro, gente, tenho foto, não posso mostrar para vocês, não publicamente, mas eu mostro para vocês, de porteiro que convence a ser contratado porque ele é forte e porque ele tem um taco de beisebol que qualquer coisa ele resolve a parada. E aí vocês veem o que está acontecendo. Não, é uma loucura. Que isso, ó a vulnerabilidade do condomínio, olha. Vocês assistiram esse negócio da Globo lá, o Globoplay, como é que chama aquela série? Que é É apavorante. condomínio. É apavorante. Eu assisti os 2 capítulos e falei, eu não vou assistir. Não, já me falaram também que eu nem assisti, isso porque eu não achei é série, muito mas eu não sei violento. se vocês acompanharam. Passou no jornal esse tempo atrás. O cara que pegou o outro com facão na portaria. Eu Foi vi, na não. Porque portaria? não quis pegar a pizza dele, entendeu? O porteiro sendo- Eu acho que foi na Paraíba ou foi no... Foi recente. Foi Se tivesse recente. uma portaria remota, provavelmente isso não Jamais. teria acontecido. Não, A e ele cultura poderia do ter condomínio matado. Seria outra. Ele estava Sim. imobilizando e o cara com facão. Sorte dele não ter morrido, né? Não, imagina o síndico tendo que assumir Lidar civil com e criminalmente com um assassinato no condomínio de um porteiro presencial que ele Morador, né, Trabalhando. matando um Um porteiro. morador trabalhador. matando um porteiro. Por falta de Trabalhador, né? segurança, Consequentemente, trabalhador, ainda vem exatamente. toda a exigência. Isso não é um caso Isso é isolado, horrível. porque ultimamente a gente tem visto muito isso, Muito. né? Bem reiterado. Infelizmente. A As questão da pessoas estão violência muito está aumentando exaltadas. demais. É, violência demais. E por Sim. falar em trabalhador, né, eu acho que uma das grandes objeções que eu acho que você deve enfrentar, e eu quero saber qual a solução que você dá para isso, é com relação a essa troca. Porque aqui em São Paulo, a Convenção Coletiva dos Trabalhadores, né, do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios, já estabeleceu, tem uma cláusula que estabelece Sim. que a troca, se você fizer essa troca, o condomínio já está estipulado uma multa de 10 Isso- vezes o salário Isso do trabalhador. mas se você for do sindicato, já cai pela metade e tudo mais. Não, mas isso tá ali, é pacífico, né? Certo. Pelo menos pro Eu sindicato. acompanho Ainda isso bem. não é pacífico na justiça, porque eu já Sim. tive decisões dos dois lados, dizendo que é abusiva a cláusula, porque ela impede a livre iniciativa, e outro que não, porque está protegendo Só o para você trabalhador. ver, nós estamos bancando e discutindo com o síndico, ajudando ele a se defender. Porque isso não tem fim. Isso não tem fim. Por que não tem fim? Porque, primeiro, é assim, e eu vou dar um exemplo. Eu tenho, no mesmo blog que eu escrevi lá no Falando de Condomínios, eu tenho um que eu escrevi com um síndico queridíssimo no Rio de Janeiro, o Hélio, que ele estava frustrado de não conseguir aprovar a portaria remota, porque tinha muita gente do sindicato lá no condomínio. O condomínio já tinha sido invadido 2, 3 vezes. Eles trocavam todo mundo
e mantinham as pessoas envolvidas, uma longa história. E eu escrevi como funciona essa questão, como é que chama, de fazer a cabeça, meu Deus, Influenciar? Daqui a pouco eu lembro, mas é a questão de falar que a portaria remota gera desemprego. Isso. Né? Então, esse é um ponto. Primeiro eu vou dizer o seguinte, veio a Revolução Industrial, tiraram as crianças, botaram na escola, melhoraram a produtividade e a economia melhorou. Cresceu a automação industrial, a automação bancária, a automação comercial, tudo isso gerou mais economia e nunca se gerou tanto valor como tem. O tal do knowledge worker, né, o trabalhador que não é mais braçal e sim mental. As universidades tiveram acesso, o governo nosso social está tendo essa discussão muito forte de educação, como teve no passado. Você olha, tirando essa questão vamos dizer, de polarização, tem um aspecto que todo mundo concorda, que a educação transforma. Sim. E eu estava lá com o Hélio, no Rio, e a pessoa virou para mim, você acha que... Vou falar como se o nome do zelador chamasse o senhor José. Você é a favor de demitir o seu José? Um senhorzinho tão legal. Eu falei, sim, muito legal. Eu conversei com o José em 3 vezes já. Terceira vez que eu venho no condomínio. E o que eu posso dizer para vocês claramente é que aliás, não foi no do Hélio, desculpa, foi num outro condomínio do Rio de Janeiro. Ele falou, o senhor acha justo? Eu falei, não, eu acho totalmente injusto. Eu falei com o senhor José está aqui há quase 30 anos, vocês já tiveram 6 zeladores, e vocês nunca promoveram o senhor José. Não, mas ele é ótimo, ele é essencial. Eu falei, ele é tão essencial que vocês continuam mantendo o salário dele baixo, escravizado na guarita, e não deixam ele estudar. Porque ele tem outro emprego, vocês sabem, né? Todo mundo sabia. Claro. Então, o cara que tem 2 empregos, ele consegue estudar alguma coisa? Não tem condição. Então, agora você vai olhar o Brasil, faltam técnicos de manutenção, faltam síndicos profissionais, está crescendo. Faltou esse olhar do síndico, Falta síndico, né? falta tudo. No Brasil, falta tudo de gente. Então, não vem falar para mim que, e com a segurança e a proliferação dos investimentos, a economia está gerando muito mais em função da segurança eletrônica. Nunca se teve tantas câmeras na rua. Vocês já passaram nas ruas, viram os postinhos e tudo? Sim. Vocês já viram o que tem de informação? Por quê? Eu vi uma vez uma definição ética que falava assim, ética é quando você se comporta sozinho da mesma forma que você está monitorado. Exato. As câmeras de monitoramento transformam as pessoas. Eles começam a tomar cuidado. Agir conforme se Agir deve. conforme. Então, antigamente o cara sacava a arma no meio do povo e tal. Agora está tendo tudo filmado. Já pensa 2 vezes. O político ou alguém fazia um assédio contra alguém, está todo mundo filmando. Hoje todo mundo tem Então um é celular assim, na mão, ou não o tem cara jeito. se comporta ou não comporta. Você acha que quem instalou isso? É tudo plug and play? Não, são técnicos. Você tem que fazer a infraestrutura, você tem que fazer tudo. Isso gera emprego. Vocês já pararam para entrar numa portaria remota? Não são robôs que estão lá. Por isso que eu não gosto de eletrônica, automatizada, esses nomes autônomos, porque isso gera uma falsa impressão. Dá a entender que a pessoa que está dentro de uma portaria remota não é um pai, não é uma mãe de família, Sim, não é uma pessoa tem que um trabalhador estuda, ali. que não faz faculdade. Eu diria que pelo menos 30% dos nossos colaboradores hoje está fazendo faculdade. Que bacana. Então, isso está transformando o Brasil. E outra, você vai lá na França, você vai na Inglaterra, você acha que tem quantos porteiros lá? Você vai nos Estados Unidos, você acha que tem porteiro? Nos Estados Unidos nem gente para atender no posto de gasolina tem mais. Pois é, então, mas esse é mais uma anomalia brasileira, que é você para e fica esperando. Antigamente, eu já me deu vontade de levantar e abastecer, porque tem fila. Tem fila, exatamente. Bom, Agora, se você tivesse essa autonomia, seria muito melhor, né? Você vai lá, paga e pronto. Então, é isso aí, mas mantém um monte de gente sem estudar, sem se preparar, e é assim. Isso não se tem interesse, né? Infelizmente. Então, lembrei. A questão ideológica da portaria remota, meu artigo. Ah, tá. Por quê? Vamos procurar. Porque o pessoal acha, e ao mesmo tempo, está aumentando a periculosidade do porteiro presencial. Por quê? Porque as pessoas não têm mais limite. Distratam aquele ser humano, ameaçam, fazem ele ficar segurando o cachorro enquanto a pessoa vai no banheiro. Aí o síndico chega e fala, o que é isso? O cara solta a marra. Não, mas cadê meu cachorro? É um abuso de direito, É um abuso de direito. Ô, Zé, leva pra mim lá não sei aonde.
o José vai levar, eu sou José, tá? Tô sem nenhuma ofensa aos Josés, mas estou dizendo que ele tem que fazer ou não, mas ele tem medo da síndico. Uhum. Qualquer morador, ele tá exposto. Mas falta orientação mesmo do síndico, conhecimento, porque até permite que esses porteiros façam até serviços para moradores, o que é proibido, um desvio de né? função. Desvio de função, então isso só vem a piorar a situação. Gente, passou tão rápido, já estamos quase 50 minutos, já estamos aqui. Mas olha, Júlio, quanta informação importante, eu acho que tudo isso que você passou para a gente, para os nossos ouvintes, com certeza, acho que conseguiu desmistificar, né, essa questão da portaria, né, para as pessoas olharem de uma outra maneira, para ver que isso não está tirando emprego de ninguém, que isso vai trazer mais segurança. Está gerando mais emprego. Está gerando emprego, né? Então isso é muito importante. A sua presença aqui, nossa, com esse tema foi primordial, porque a gente encontra muita resistência. A gente, como advogados de condomínio, né, a gente sempre é consultado nesse sentido, e eu sempre apoiei. E agora, mais do que nunca, né? Nós temos mais motivos ainda para apoiar a portaria remota, não virtual, hein, gente? Nem eletrônica. Nem eletrônica, nem nada. Isso aí. Doutora Laine, quer fazer consideração? Já estamos no final. Gente, que assunto incrível. Agora eu não vou mais ficar presa em casa, né? Tem que trocar a sua portaria para começar, né? A gente conversa. Eu só ia fazer um comentário assim, talvez não precise trocar, mas precisa ter uma conversa. Sim. Porque isso não é aceitável. Fazer ajustes, né? Fazer ajustes. Mas nesse caso a falha foi minha, né? Eu é que não sei por que eu não tenho a chave. Opa! Bom, hoje em dia... uma coisa é Laine séria. sendo a Laine, gente. Sem a chave de novo. Aí eu descobri que precisava da chave. Eu falei, gente, mas como é que eu não tenho essa chave? Todo mundo tem, menos eu. Eu não sei em que momento eu não tenho a chave. Olha, eu moro nesse último condomínio. Eu estou há 12 anos, 12 com portaria remota. Não era da minha empresa, só para deixar claro. Mas eu entendi como funciona muito bem. E minha fechadora é eletrônica. Meus filhos entram e saem a hora que eles quiserem, ou com código ou com chave. Olha que interessante. Fica a dica. A solução do meu problema é essa. Fica a dica. Saindo daqui, você vai comprar uma portaria eletrônica. Pronto. Bom, pessoal, quero agradecer a participação de todos, né? Vocês viram que, como dizem lá na minha terra, em Minas Gerais, esse negócio de portaria remota é bom, mas é bom mesmo. Se eu fosse você, já procurava agora, porque olha, já virei defensora da portaria remota. Tá? Compartilhe com seus amigos, né, os síndicos, para que eles tenham esse conhecimento e comecem a implementar, porque a segurança vem em primeiro lugar. É isso aí. Soraya? Sim, mas é isso aí. Você viu quanta coisa envolvida por trás da portaria e a gente achando que é meramente alguém, um porteiro do outro lado, né? Não é nada disso. Existe toda uma infraestrutura, um preparo e um apoio, inclusive, a esses colaboradores, como o Júlio trouxe aqui para nós, está ampliando, inclusive, o leque de trabalho no ramo. Obrigada, participem conosco mais e estamos juntos aí. É isso aí. Júlio, muito obrigado. Queremos te presentear com um pequeno mimo do nosso programa. Olha. Espero que você goste. A gente gosta também que o convidado abra, né? Então, é isso que eu tô. Né? Olha aqui, pessoal, que legal, ó. Uma canequinha do Jurídico diz que legal. pode. A canequinha não, é a caneca. A caneca. Esse aqui vai pra cima da minha mesa. Não vou desmerecer, não. Vai pra cima da minha mesa. A gente fica eu vou me achar, né? Eu fico muito contente por você ter aceito o nosso convite, para se trazer tanta informação. Foi um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. E você que ficou aqui com a gente até o final, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos e já ficar, sabendo de tudo, de todas as notícias e todos os assuntos que são atualizados em primeira mão para você, tá bom? Porque aqui você já sabe, né? O Jurídico diz que pode!